Fala pessoal, todo mês eu comento sobre a estratégia do Décio Bazin e hoje vamos comentar sobre a atualização para o mês de agosto e também irei citar sobre dados e também exemplos práticos que se encaixam na metodologia do Décio Bazin. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias e investimentos. Aí bora lá, as ideias que eu irei citar nesse vídeo estão nesse livro, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, e o link do livro dele está na descrição do vídeo e vale muito a pena ler este livro. E antes de comentar aqui sobre a estratégia, um ponto que muitas pessoas olham é para o IDIV, que é o índice de dividendos, e, entre aspas, é o Ibovespa constituído de ações que pagam bons proventos. Daí, o IDIV é o resultado de uma carteira teórica de ativos que pagam bons proventos. E para encontrar o IDIV, é só digitar na internet IDIV B3, que irá abrir esse site, que vocês terão acesso à carteira teórica do IDIV em relação à data que você procurou. E aqui eu já olhei a divisão do IDIV, os ativos e também a participação por cada setor, e perceba que o setor mais representativo é a parte de energia elétrica, com quase 25% de participação, e tem vários nomes bem conhecidos, CEMIG, Copel, Engie, até a Aura Energia. Já a parte de siderurgia e metalurgia é a top 2 no quesito peso, com 15,3%, e temos a Gerdau, CSN, Usiminas e a Ferbasa. Já a parte de petróleo é o top 3 no quesito peso, e temos a Petro, a Vibra Energia e a Enalta. Já a parte financeira com bancos, o Itaú, o Banco do Brasil, Bradesco e etc. Mineração com quase 8%, Vale, Bradespar e CSN, mineração. Já outro setor que cresceu muito no quesito peso foi a parte de alimentos, com quase 6% de peso, e temos a JBS, Minerva e Marfrig. A parte de seguros com quase 5%, com BBSE e Porto, e também temos outros setores ou empresas com a participação bem baixa, a Vivo, que tem cerca de 4%, a B3, cerca de 3%, tem várias empresas da parte de construção civil, tem Unipar, Copasa, Credene, Kepler, Irani, entre outras empresas. Porém, o percentual é muito pequeno. E também dessa carteira teórica, colocando o peso de cada ativo, o dividend yield atual do IDIV é de 8,1%, a relação de preço sobre lucro é de 7,1%, ou seja, pega o valor do mercado e compara com o lucro reportado de 12 meses. Já a margem líquida foi de 12,4% e é uma margem muito boa, porque para cada R$100 de receita, a empresa entrega 12,40 de lucro. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido também é muito elevada, de quase 22%, ou seja, para cada 1 bilhão de patrimônio, essas empresas entregam quase 220 milhões de lucro. E, em geral, quanto maior, melhor, porque está rentabilizando bem o capital dos sócios da empresa, que é o patrimônio líquido. Já outro dado interessante é o KGR de lucros, ou seja, qual foi a taxa de crescimento de lucros que essa empresa entregou em 5 anos, e na média o crescimento foi de 14% ao ano. Ou seja, olhando a foto atual da carteira teórica do IDIV, são ativos cotados por um preço ok, pagam proventos, as margens são boas, a rentabilidade é elevada e também crescem o seu resultado. É evidente que isso aqui mostra o passado e nada garante que irá continuar. Já sobre retorno, pegando desde o início de 2023, o índice Small Cap subiu 20% no ano, a parte de energia elétrica 15,2%, o IDIV 12,9%, IBOV 11,8% e o índice de utilidade pública 11,4%. Ou seja, o que mais subiu em 2023 foi a parte de Small Caps. Porém, olhando aqui no comparativo de rentabilidade do Investor 10, perceba que o CDI bateu tudo em 2 anos, com quase 24%, e depois temos aqui, quase empatados, o IDIV e também o IFIX. Fora isso, o IBOV foi negativo e também Small Caps performaram muito mal em 2 anos, olhando para o índice. Já para uma janela de 5 anos, o IDIV foi muito bom, ações de proventos, 93%, e bateu tudo, CDI, PCA, IBOV, Small Caps e também fundos imobiliários. E agora, para uma janela de 10 anos, o IDIV também bateu tudo, 147, bateu CDI, inflação, IBOV, Small Caps e também fundos imobiliários. Ou seja, quem focou em ativos que pagam bons proventos, em geral conseguiu um retorno acima
da média do mercado e também bateu o Ibov e o CDI. E por fim, sobre esse estudo da IDIV versus Ibov, perceba um estudo mais longo, de dezembro de 2005 até o momento, o IDIV entregou quase 690% e o Ibov 255%. Ou seja, quem optou por ações de proventos teve quase 3 vezes o retorno do Ibovespa no período. E para vocês terem noção do efeito disso, 100 mil no IDIV com esse retorno se transformariam em quase 800 mil, enquanto no Ibov 355. Aí o pessoal pode citar, 100 mil em 2005 era muito dinheiro, mas perceba que o retorno foi atrativo e também isso aqui, olha, uma foto, porque na prática você continuou aportando quase que de forma mensal. Consequentemente, mesmo que lá na época você tivesse 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, você conseguiu multiplicar em várias vezes esse capital, principalmente por causa da boa alocação de capital e também por causa dos aportes frequentes. E outro dado que eu sempre cito, que o pessoal fica em busca da grande tacada, porém, no longo prazo, olhando para 20 anos, praticamente 60% do retorno foi devido ao provento pago. E o restante desse retorno, em uma média simples de 96 empresas, foi devido à apreciação na cotação. Ou seja, o dividendo é a principal componente para o nosso retorno. Fora isso, ainda tem aquele ponto que o retorno em dividendos é sempre positivo, e essa foto mostra um estudo da Itaúsa de 2010 até 2019, e eles retratam qual foi 100% do CDI acumulado em cada ano, o retorno do Ibovespa na segunda linha, na terceira linha a Itaúsa sem reinvestir o provento e na quarta linha a Itaúsa com o reinvestimento do provento. E perceba que o dividendo realmente muda o retorno para o acionista, até porque, nesta janela de 9 anos da Itaúsa, o pior retorno anual foi de 20,7% e o melhor retorno anual foi de 36,8%, sem considerar o provento pago. Mas a situação muda, que o pior ano, considerando a reaplicação do provento, foi de quase 15%, e o melhor ano da Itaúsa, no quesito retorno, foi de 50,6%. Ou seja, perceba a amplitude de retorno que, no pior ano, o dividendo amorteceu essa queda, e quando foi um ano bom, no quesito retorno, o dividendo potencializou essa alta do papel. Até porque você pegou o provento, reinvestiu, comprou mais ações, e o retorno foi maior sobre uma quantidade maior de ações. Já o outro cenário, que amortece a queda porque o retorno em proventos é sempre positivo. E por fim, vamos comentar aqui sobre a estratégia do Décio Bazin, alguns pontos rápidos: liquidez média diária acima de 500 mil, isso aqui é tranquilo para o pequeno investidor, yield acima de 6%, e eu vou considerar uma média de 5 anos. Terceiro ponto, fugir de ações com notícias negativas, isso também é muito subjetivo. Quarto ponto, empresas com a relação de dívida confortável. E o quinto ponto, analisar a sua carteira de forma semestral, e cuidado, é de forma semestral, e se desfazer ou deixar de quarentena caso esse ativo fique 2 anos sem pagar proventos. E perceba que aqui tem uma janela boa de tempo, de forma semestral, para analisar, e também olhar uma ótica de 2 anos para se desfazer desse papel. E o que o pessoal faz quer ficar girando a carteira praticamente de forma semanal, porque querem encontrar a grande tacada. E o pessoal do Clube do Valor aplicou a estratégia do Décio Bazin e o retorno foi muito bom, que descolou do Ibov, e de 96 até 2020, a estratégia do Décio Bazin rendeu 22,8% ao ano, enquanto o Ibov no período entregou 12,4% ao ano de retorno na sua média. Isso aqui seria suficiente para multiplicar o capital inicial de 10 mil para quase 1,5 milhão, ou seja, é uma multiplicação muito elevada. Daí, uma sugestão para vocês encontrarem o ranking das ações com dividend yield médio maior e também para olhar com calma cada ativo. Vocês podem entrar aqui no site Investo 10, clica aqui em mais e depois em ranking de ações. Daí, vai no ranking dos ativos com maior dividend yield. Aí clica nessa parte de filtros e colunas e depois coloca preço teto Bazin, dividend yield atual e também a média de 5 anos. Aí terá essa grande lista com diversos ativos com dividend yield médio maior de 26% até dividendos acima de 6%, conforme
a estratégia do Décio Bazin. Com isso, olhando para essa lista, eu separei algumas empresas que possuem um provento médio acima de 6%, lembrando que o único critério que eu selecionei foi esse dividendo médio acima de 6%, olhando para 5 anos, mas tem outros pontos que devemos levar em questão e também que não é recomendação, até porque eu só estou mostrando a ótica do dividendo médio. Então, se você se interessou, tente estudar a empresa, entra no site RI, olha outros dados aqui para a empresa para saber se o preço está atrativo ou não e se isso se encaixa na sua estratégia. Daí, partindo do menor yield médio até o maior, temos aqui o Banco ABC com 6,1% na sua média, o dividendo de 5 anos. Outra, o Banco Banestes com 6,4% e tiveram consistência e crescimento no provento pago. Outro, o Banco Bradesco, BBDC 3 ou 4, a média foi de 6,5%, fora essa bonificação quase que de forma anual, e o Bradesco quase sempre bonifica em 10 ou 20% na quantidade de ações. Já outra empresa é o Banco Banrisul, com 6,8% na sua média, e tiveram consistência no pagamento. Caixa de Seguridade, a média de 7%, porém, o histórico é recente, até porque o IPO aconteceu em 2021. Já a Copasa tem uma oscilação muito grande do provento, principalmente que caiu muito em 2015 e 2016, e a média da empresa foi de 7% olhando para 5 anos. Já a CEMIG tem uma média de 7,5% e sempre tiveram muita consistência no pagamento. Já o Banco do Brasil também teve muita consistência, 7,8%, e patinaram um pouco em 2016 e em 2017 por causa da queda no resultado. Fora isso, sempre foi ok, principalmente em função de algum preço bom que você pagou. Já outra empresa, a MAHLE Metal Leve, a média foi de quase 8% e só falharam em 2020 por causa da pandemia, onde a empresa segurou boa parte do resultado e só pagaram 25% de payout. Já outra que tem sofrido, o lucro caiu e o provento também, é o Banco Santander, e a sua média foi de 8,5%. E perceba que até tem uma consistência muito boa no provento e só falharam em 2016. Já outra que o pessoal fica falando mal, a Itaúsa, até que pagou 6,6% o provento atual e a sua média ficou na faixa de 8%. E outra empresa, a CPFL Energia, tem uma média de 9,3% e o atual é de 7,6%. Mas a empresa pagou pouco de 2015 até 2019 e também o provento caiu recentemente. Já outra empresa que é cíclica, mas sempre pagaram proventos, foi a Vale, a média foi de 9% e o atual é de 8,5%. E outro ponto que eu até comentei recentemente no canal sobre recompra de ações, porque o dividendo só considera o dividendo mais o JCP. E tem empresas que recompram bastante as suas ações e não entram nesse cálculo. Ou seja, se você considerar o provento, esse dividend yield pode superar os 10%. É evidente que é um ativo cíclico e nada garante que esse provento irá continuar. Já outra que também é bem cíclica e o provento oscilou bastante, subiu em 2017, depois despencou, subiu novamente, já caiu por causa da queda do balanço e a média foi de 10,2% no caso da Unipar. E outra que o mercado tem gostado muito é da BB Seguridade por causa do forte resultado, um grande provento com a Datacom no dia 16 de agosto, o que nos dá 1,60 para ação e 5% de yield na cotação atual. E a média da empresa foi de 10,6%. E por fim, o ativo com maior yield médio, olhando aqui para o site, de forma consistente, foi a Taesa, com 12,2%, e o provento atual está de 13,7%. E a Taesa sempre teve essa consistência no pagamento. E cabe destacar uma observação, isso aqui só olha o passado e a estratégia do Décio Bazin, não faço ideia se esse ativo está bom ou ruim para comprar, e cada pessoa tem que estudar e a decisão final é sempre 100% pessoal. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, comenta qualquer coisa que ajuda no engajamento e também seja membro do canal para ter acesso a vários vídeos educativos e eu já postei mais de 160 vídeos e eu posto
com muita frequência. Praticamente em 5 dias eu postei mais de 6 vídeos para os membros do canal, fora postagem em texto, planilhas e muito mais. E caso você se torne membro e não queira continuar, é só cancelar. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.